da nossa temporada de Natal e eu não podia estar mais feliz. Muito feliz em anunciar que trouxe aqui mais uma receitinha de panetone nesse canal. A gente já tem algumas, mas essa daqui, olha, essa aqui eu me superei. Eu posso garantir pra vocês que é a minha melhor receita de panetone de todos os tempos. Um panetone super macio, com um miolo bem fofo, com o interior molhadinho e com a característica que eu mais procurei num panetone por toda a minha vida. Ele é desfiante. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas sim, esse panetone desfia. Então, meu amor, já pega aí o seu caderninho, porque nesse vídeo tem muita técnica para uma execução perfeita desse panetone. E já deixa o seu like aqui, porque eu tô merecendo, tá? Agora sim, bora pro vídeo. Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Venho aqui informar vocês que essa receita é exclusiva, tá? Tão exclusiva que eu deveria vender, mas tô aqui dando de graça pra você, então me valoriza. Eu desenvolvi essa receita do zero. Eu fiz muitos cálculos, eu testei demais. Quem me acompanha lá no Instagram conseguiu ficar por dentro de tudo isso. E eu cheguei a um resultado, assim, perfeitinho. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Faz do jeitinho que eu tô fazendo aqui, com todas as informações, que eu tenho certeza que você vai ter um panetone perfeito. Agora, bora pra receita? Os ingredientes, como sempre, estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que depois da receita a gente fala sobre armazenamento, validade e preço. Vamos começar com essa receita na panela. Isso mesmo. A gente vai fazer aqui uma pasta de farinha que se chama Tangzong. Não sei se estou falando certo. Essa pasta que a gente vai fazer, ela é muito utilizada para fazer os pães japoneses, que são uns pães super desfientos. E o Tangzong, né, que é essa pasta, ele ajuda a conservar a umidade dentro da massa e, consequentemente, adiar o ressecamento e o endurecimento da massa. Que o pão, com o tempo, vai ficando mais seco e mais duro, a gente sabe. Mas essa pasta, o Tangzong, é justamente para retardar esse processo. E é muito simples. Numa panela você vai colocar a água e a farinha de trigo. Mexe bem até dissolver completamente a farinha na água. Aí você vai ligar o fogo e vai mexer assim muito rapidamente, gente. Não dá 10 segundos isso aqui, é muito rápido mesmo. Quando começar a engrossar, você sentiu que formou uma pasta, já desliga o fogo. A gente não quer deixar isso muito tempo no fogo para não evaporar a água, senão vai perder todo o sentido aqui desse processo. Essa pasta meio que encapsula as moléculas de água dentro da farinha aglutinada. E é justamente por isso que o pão se mantém úmido por mais tempo. Feito isso, deixa o Tangzong de ladinho aí que a gente já vai pra massa, que é super simples de fazer. Eu vou utilizar a batedeira planetária com o gancho de sovar massa. E assim, até dá pra fazer na mão, só que essa massa ela é muito liguenta, ela é muito pegajosa, você vai ficar um pouco estressada aí porque ela vai grudar nos seus dedos e vai ser difícil de sovar. Mas dá sim. Você pode fazer ela dentro de um recipiente e batendo com uma colher de pau, como se fazia antigamente, sabe? Bom, na tigela da batedeira você vai colocar a farinha de trigo, o açúcar, o fermento biológico e o sal. Mistura um pouquinho e aí a gente já vai acrescentar os líquidos. Importantíssimo, todos devem estar em temperatura ambiente, senão o nosso fermento vai demorar mais para agir. Aí eu coloco aí os ovos, o leite, o Tangzong e o mel, que pode ser glucose líquida também. E aí a gente vai acrescentar também os sabores dessa massa. Eu vou utilizar raspas de laranja e eu gosto de utilizar a laranja Bahia, que ela é a mais aromática de todas, e essência de baunilha. E aqui também vai corante amarelo gema, são só 3 gotinhas. Aí você vai ligar a batedeira na velocidade 2 e deixar ela fazer todo o processo por você. Em 5 minutinhos batendo, mais ou menos, você vai ter uma massa assim. Bem molenga, mas com alguma elasticidade. Nesse momento, é hora de acrescentar a manteiga. Você também pode utilizar a margarina culinária, 80% de lipídios, tá? Funciona do mesmo jeito. A manteiga precisa estar bem macia em ponto de pomada. E aí você vai acrescentar ela em 3 partes. Coloca uma parte e vai deixar a batedeira bater e incorporar ela completamente dentro da massa. Vai chegar um momento que a massa parece que vai ficar sambando em cima da manteiga e você vai olhando e fala, meu Deus, isso aqui não vai se juntar nunca. Aí você vai fazer o seguinte, com uma espátula você vai raspar o fundo do recipiente da batedeira, jogar pro meio novamente e deixar ela terminar o processo. Fazendo isso uma vez, você já vai ver que a massa vai incorporar mais fácil. Terminou de incorporar toda essa parte da manteiga, é hora de colocar a outra parte. Mesmo processo. Coloca a manteiga e deixa bater. Se precisar
precisar, dá aquela raspadinha aí na tigela da batedeira. E aí, a última parte. Agora você vai deixar essa massa bater por 5 minutinhos. Essa é a sova final dela. Quando a massa começar a grudar nas laterais da tigela da batedeira e começar a meio que deixar um rastro ali do lado, é sinal que a gente já está no ponto. Você vai perceber que essa massa é extremamente flexível, extremamente elástica, bem molenga mesmo. E é exatamente por isso que o resultado final consegue ser bem macio e desfiante. Não vai me colocar mais farinha não, porque senão vai ferrar tudo, tá? Para fermentar bonitinho, eu vou trocar de recipiente. Então eu vou passar um pouquinho de manteiga num outro recipiente, transfiro a massa e cubro com um plástico filme. E aí você vai deixar fermentar por 1h30 mais ou menos. Depende da temperatura aí da sua região. Aqui em São Paulo tá bem quente, então 1h30 foi o suficiente, mas pode ser que na sua região seja mais quente ainda e 1 hora você já consiga atingir esse resultado aqui. Olha só que belezinha a nossa massa fermentada. Cresce bastante, né? E fica linda. Vou tirar aqui o plástico filme. Quando você tocar nela, você vai perceber que essa massa é bem pegajosa. Então, utilize luvas para você não ficar irritada com esse processo, porque eu fico muito irritada com massa grudando nos meus dedos. Com luva fica muito mais fácil de controlar o caos. E aí já deixa na sua bancada separada também as forminhas de panetone que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar 2 forminhas de 250 gramas. Essa receita dá para 2 forminhas de 250 gramas, ou uma forminha de 500 gramas, ou 5 forminhas de 100 gramas. Eu vou fazer 2 de 250 pra gente conseguir fazer 2 sabores diferentes aqui. Pensei em vocês, hein? Peneire um pouquinho de farinha de trigo na sua bancada e deixe um montinho de farinha separado no cantinho, caso você precise de mais. Uma espátula raspadora como essa aqui vai ser a sua melhor amiga nesse processo. Coloque a massa sobre a bancada, passe um pouco de farinha sobre o rolo de abrir massa e um pouco, bem pouco, de farinha sobre a nossa massa. Só pra gente conseguir esticar direitinho e ela não ficar grudando no rolo. E aí, você vai estirando a massa até ela ficar mais ou menos retangular dessa forma. Tá bem longe de ser retangular, tá? Mas esse formato aí, você consegue entender. E a massa, ela tem que ficar bem fininha também. Com a espátula, você vai cortar essa massa no meio, porque eu vou fazer 2 panetones, metade de cada sabor. E aí, se você for fazer um só de meio quilo, você não precisa cortar. E se você for fazer 5 de 100 gramas, você precisa cortar a massa em 5 pedacinhos diferentes. E aí, vamos distribuir os sabores. Nesse lado aqui, eu vou colocar o chocolate em gotas. Espalha bem para não ficar nenhum cantinho sem chocolate. E desse outro lado eu vou colocar frutinhas. Aqui é uma mistura de frutinhas cristalizadas com uva passa. Muito importante, tá? Presta atenção aqui. Você vai precisar hidratar a sua uva passa antes de fazer esse processo. Senão, a uva passa vai puxar a umidade toda de dentro do panetone e seu panetone vai ressecar. Super dica, hein? Para hidratar é só você deixar ela pelo menos 1 hora na água para ela puxar toda a água e depois você escorre. Então aqui eu tô utilizando a uva passa hidratada e drenada, certo? Eu vou deixar na descrição as proporções certinhas de fruta e de chocolate para cada tamanho de panetone. E agora a gente vai para um dos processos mais importantes aqui para o nosso panetone de fato desfiar. Sim, é na hora de dobrar a massa, de modelar a massa e botar na forminha, você acredita? Muito doido, né? Eu testei várias maneiras diferentes e esse foi o jeito que melhor funcionou. Então vamos lá, atenção aqui, você vai enrolar a sua massa de comprido assim. Vá usando a espátula para te ajudar a empurrar a massa nas partes que estão grudando. E aí enrola até ficar assim, parece uma baguete. E aí com a espátula você vai cortar essa baguete no meio. E aí a gente vai enrolar no sentido contrário. Junta um enrolado no outro. E eu percebi que quanto mais camada de massa tiver o nosso panetone, né, o nosso pão, mais ele desfia. Então perceba aqui que a gente enrolou a massa, depois a gente cortou no meio, enrolou de novo e enrolou a outra parte. Então imagina quantas camadinhas de massa a gente tem. São muitas, né? Então cada camadinha dessa vai desfiar dentro do panetone.
Olha que dicona, hein? É como se o panetone desfiasse em cada dobradura dessa massa. E esse é um dos segredos dos pães super desfientos lá do Japão. E realmente funcionou, tá? Porque eu testei desse jeito e testei também com uma grande bola de massa e a grande bola de massa não desfiou. Tá, vamos lá. Depois de enrolar, é importante que você deixe por cima a parte lisa. Então, presta atenção. Os dois caracóizinhos que vão ficar, né, depois de a gente enrolar a massa toda, você vai deixar ele para as laterais. E na parte de cima a gente precisa de um topo mais lisinho. Então você vai inverter aí de tamanho, tenta ajeitar aí com as mãos, modelar para deixar a parte de cima mais lisinha. Coloca aí na forminha e pronto. Agora é hora da fermentação final. Já coloca aí o panetone na assadeira que você vai levar pro forno e você vai tampar essas belezinhas com um pano e vai deixar ele fermentar até chegar na bordinha do papel. E esse tempo ele varia um pouco. Quanto maior a quantidade de massa, tipo um panetone de 500 gramas, ele demora mais para fermentar. Quanto menor a quantidade, ele fermenta mais rápido. Esse aqui meu de 250 gramas, aqui em São Paulo, que está quente, vai demorar aí de 30 a 40 minutos para chegar na bordinha do papel como a gente quer. Nesse meio tempo já é hora de pré-aquecer o seu forno. Ele precisa estar pré-aquecido a 180 graus. E só na parte de baixo do forno, tá? Porque tem forno que tem embaixo e tem tipo grill em cima. A gente só vai aquecer na parte de baixo. Agora, olha só ele crescidinho e fermentado. Que coisa mais bonitinha que fica! Ah, eu amo fazer pão, eu amo fermentação. E agora, para finalizar e deixar uma estética bem bonita nesse panetone, com um estilete, se você não tiver um estilete, pode ser uma faca bem afiada, pode ser até nas padarias eles utilizam gilete mesmo, né? Lâmina de barbear, obviamente, só com essa função de cortar pães, mas tem que ser uma coisa que faça um corte bem fininho, bem preciso. Você vai fazer um X, né? Ou um mais, depende do ângulo que você estiver olhando. Você vai fazer um X no topo do seu panetone. O corte precisa ser bem superficial, tá? E depois desse corte, a gente vai pincelar um pouquinho de manteiga. Essa manteiga vai deixar o nosso topo coradinho, levemente crocante, e também ele vai dar uma umedecida no topo da massa. Não vai deixar aquele topo seco e duro como muitos panetones ficam, sabe? E aí, meu amor, é só levar pro forno. 35 minutinhos e tá no ponto. Coloca um timer pra não ficar tempo demais, tá? E aí, como você vai saber que tá pronto? Você vai pegar um termômetro de espeto, você vai perfurar o seu panetone, vai deixar a pontinha do termômetro bem no centro do panetone e o miolo do panetone precisa estar a 85 graus Celsius ou mais. Se chegou nessa temperatura de 85 ou mais, o seu panetone está perfeitamente cozido por dentro. E sim, gente, esse é o único jeito de ter certeza que seu panetone está cozido por dentro. Se você não tiver um termômetro de espeto, você vai ter que ir na sorte mesmo. Agora, olha só essas belezinhas! Olha esse resultado final, que coisa mais linda e cheirosa, tá, gente? A minha casa ficou assim, um aroma de Natal. Os vizinhos que me perdoem, tá? Mas assim, ficou muito cheiroso mesmo. Pra fazer qualquer coisa com esse panetone, ou cortar, rechear, ou enfim, qualquer coisa, você vai precisar esperar ele esfriar completamente. Esfriou, tá em temperatura ambiente, já coloca ele num saquinho bem fechado, não importa se é o saquinho que você vai entregar pro seu cliente ou não, ele só precisa estar perfeitamente fechado. O panetone, qualquer pão, na verdade, é inimigo do ar. O ar resseca o pão, resseca o panetone. Então, realmente precisa ficar bem fechadinho se você não quiser ter um panetone duro, né? Pelo amor de Deus, chegou até aqui nesse momento pra ter um panetone duro, aí não dá, né? Tá, agora eu quero ver como ficou por dentro. Vamos lá? Vou cortar aqui pra vocês verem. Tchan, 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 tchan. Olha esse panetone hiper recheado. E, gente, a fofura que tá isso. Olha só eu apertando como ele deforma, tá vendo? Ele tá muito, muito, muito fofo, muito macio. Dá pra ver no toque que ele tá macio. Agora vamos ver ele desfiando. Ah, eu falei pra vocês que ia desfiar, não falei? É muito lindo esse resultado, né? Eu amei esse panetone, tá muito... E assim, não é só lindo, tá? É gostoso pra caramba também. Sério, eu fui mostrando o resultado desse panetone em tempo real lá no meu Instagram. O pessoal foi a loucura com os meus testes. Vou deixar salvo pra vocês nos destaques, tá? Vai lá dar uma olhadinha que ficou bem legal esse processo. Você consegue acompanhar os meus testes, o meu desenvolvimento da receita, os meus cálculos, enfim. Vai lá dar uma olhadinha. E ficou demais, né? Eu tô muito feliz com o resultado desse panetone. Muito feliz por ter desenvolvido essa receita do zero e muito feliz de ter alcançado esse resultado. Às vezes eu olho pra ele
nem acredito, sabe que fui eu que fiz. Mas realmente ficou muito, muito, muito bom. Agora é a sua vez de fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir, porque é fácil, você viu? Não é difícil. Usando as técnicas certas que eu passei aqui pra você, você consegue fazer, eu tenho certeza. Faz aí, posta no Instagram e me marca que eu vou ficar de olho em todos vocês, tá? Ó, tô de olho. Bom, o armazenamento, como eu disse pra vocês, é no saquinho bem fechadinho, não precisa manter em geladeira e ele dura até 10 dias. Mas claro, quanto mais fresco, mais fofo e mais desfiento ele vai estar. Você também pode embalar ele no plástico filme e congelar assim que ele estiver pronto. Ficou pronto, esfriou, embala no plástico filme e congela imediatamente. Assim você consegue manter as características dele recém saído do forno. E aí congelado, meu amor, dura até 3 meses. Olha só que maravilha. Para descongelar, você deixa em temperatura ambiente, não tira o plástico filme, tá? Deixa ele suar, deixa ele secar em temperatura ambiente. E aí você leva pro forno só pra dar um susto ali de 5 minutos pra ele recuperar as características de pãozinho dele, sabe? Eu faço isso com qualquer tipo de pão e dá super certo. Agora, bora falar de preço? Bom, eu vou falar pra vocês o custo que eu tive nesse panetone. Um panetone de 500 gramas, tá? Não vou levar em consideração de 250, vou levar em consideração de 500 gramas. O custo de um panetone de 500 gramas no sabor de chocolate foi R$10. Já o de frutinha foi R$9. Levando em consideração que hoje no mercado você não encontra nenhum panetone bom, gostoso mesmo, daquele que desfia, daquele super saboroso, de meio quilo, por menos de R$18, 18, R$20, cara, a gente chegou num custo muito bom para esse panetone. E esse panetone, meu amor, é divino, é maravilhoso, é muito, muito, muito gostoso. Seus clientes não vão acreditar que ele saiu das suas mãos. Ele deixa no chinelo aqueles panetones mais populares que a gente compra, tipo, sabe, você sabe qual panetone eu tô falando, né? Esse panetone ruim, deixa no chinelo. Não. Mas assim, de 0 a 100, entendeu? Outra categoria de panetone. Eu falo isso pra vocês porque eu sou muito, muito, muito criteriosa com panetone. É uma das coisas que eu mais gosto de comer na vida. Sou muito fã mesmo de panetone, de chocotone. Então assim, eu espero ansiosamente o Natal, essa época do ano, pra comer panetone. Então eu já provei de todas as marcas que existem no mercado, eu sou muito criteriosa mesmo. Então eu garanto pra vocês que essa receita ficou muito boa. Tá super assim, comparável com panetones de excelente qualidade. Esse aqui eu posso te garantir, é o melhor panetone caseiro que eu já comi na minha vida. Sim, pode fazer aí que você vai se surpreender e vai surpreender também os seus clientes. Eu já quero ver todo mundo fazendo essa belezinha, já quero ver todo mundo botando a mão na massa pra fazer panetone. É muito gostoso fazer esse processo. Dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho gostoso. E aí, quando a massa estiver fermentando, você já vai batendo outra, enfim, você vai criando ali, ó, um fluxo de trabalho que deixa as coisas mais gostosas. E quem fizer, não esquece de postar lá no Instagram e me marcar que eu tô sempre de olho em todos vocês. Certo? Nossa temporada de Natal apenas começou. Esse é o primeiro cheirinho que estou dando pra vocês. Quero saber de vocês o que vocês estão esperando de mim, o que vocês acham que eu tô aprontando, o que vocês acham que eu vou trazer de Natal aqui no canal. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se vocês chegam perto do que eu tô planejando, hein? Então é isso, muito obrigada pra você que chegou até aqui, um super beijo. Até o próximo vídeo. Ho, ho, ho. Não, tchau, tchau.